Campos do Jordão registra apenas no mês de junho um aumento de quase 400% no número de casos confirmados de Covid-19. E entre os contaminados está o prefeito Fred Guidoni, que testou positivo nesta semana. No estado de São Paulo, o total de mortes e também de casos de Covid-19 caminha para a estabilidade. E o governador João Dória afirma que a curva de contaminação já teria atingido o platô. Olá pessoal, Márcio Correia por aqui, muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu peço para você fazer a sua inscrição, se ainda não fez, faz aí, não custa nada, é de graça, clica no inscreva-se e também acione o sininho das notificações para você receber uma mensagem toda vez que tiver vídeo novo aqui no meu canal. E olha, lá nas redes sociais também tem bastante conteúdo, viu? Então curta a minha fanpage no Facebook, é mcorreia.news, e siga-me no Instagram, @CorreiaNews. A pandemia do novo coronavírus em Campos do Jordão continua com números ascendentes. Somente durante o mês de junho, o número de casos positivos de Covid-19 aumentou quase 400%. No dia 1º de junho, havia 34 pessoas contaminadas aqui na estância turística. No dia 1º de julho, eram 167 pessoas com Covid-19, um aumento de 390%. Dessas 167 pessoas contaminadas, 54 estão cumprindo quarentena isoladas dentro de casa e 10 permanecem hospitalizadas em hospitais de Campos do Jordão e também da região metropolitana. Há apenas uma morte por Covid-19 aqui na estância turística e 102 pessoas já se curaram da doença. Há também 120 casos suspeitos aguardando o resultado dos exames. Somente nas últimas 24 horas, 11 novos casos foram confirmados de Covid-19 aqui na estância turística. E entre os contaminados está o prefeito Fred Guidoni, que entrou para a estatística da pandemia do novo coronavírus. Ele não precisou ser internado, ele sentiu os sintomas de gripe. Na segunda-feira, dia 29, fez o exame, que ficou pronto nesta quarta-feira, dia 1º de julho, e deu positivo para a Covid-19. Então, como ele tem sintomas leves, Fred Guidoni não está hospitalizado, está em casa também, cumprindo quarentena, e ele informou que não vai precisar se licenciar do cargo. Ele continua prefeito e vai despachar da sua residência. Diz que passa muito bem e reforçou a importância das pessoas ficarem em casa e só saírem se realmente tiverem necessidade. Em São Paulo, o estado de São Paulo atingiu, neste dia 1º de julho, a triste marca de mais de 15 mil mortos por causa do novo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o estado de São Paulo tem 289.935 casos de Covid-19 e 15.030 óbitos. É um número realmente que chama muito a atenção, mas está abaixo do que foi projetado lá no início de junho. A expectativa do Comitê de Gestão de Riscos do governo estadual era chegar até julho com cerca de 290 mil casos confirmados e pelo menos 18 mil mortes. Estamos agora com 15 mil mortes e 289 mil casos confirmados. Então, o João Dória disse que esses números que ficaram aquém do que era previsto são resultado da quarentena que conseguiu poupar vidas. E estes números também mostram que a epidemia caminha para a estabilidade, segundo o governador João Dória. O estado de São Paulo, principalmente a capital paulista, já teria passado do pico da doença e atingido o platô, aquele período mais estável, de 2 semanas pelo menos, que antecede a queda da curva de contaminação, a redução gradativa também do número de casos, principalmente na capital paulista e Grande São Paulo, que, pelo Plano São Paulo de Retomada Econômica, são as 2 únicas regiões que estão na fase 3 amarela de retomada. O restante do estado de São Paulo, a imensa maioria, retrocedeu para a fase 1 vermelha de restrição máxima e nós, aqui no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, estamos na fase 2
laranja ainda de retomada econômica. Mas se na capital paulista, na grande São Paulo, os números caminham para a estabilidade, no interior do estado ainda é preocupante a epidemia do novo coronavírus. As mortes ainda avançam. Em junho, houve um aumento da ordem de 93% do número de mortes em comparação com o mês de maio. Mas mesmo assim, esse aumento ficou menor que o registrado entre os meses de abril e também de maio. Então, o governador acredita que também no interior do estado, se as pessoas respeitarem a quarentena e mantiverem, a distância mínima de 1,5 metro entre uma pessoa e outra, quando tiver que sair de casa, sair de máscara, enfim, aqueles protocolos básicos e muito importantes para se evitar a disseminação do coronavírus, é bem provável que a partir de agosto, realmente, como já vinha prevendo lá no início da pandemia, o ministro Mandetta, é bem possível que a partir de agosto a curva de contaminação comece a cair aqui no estado de São Paulo. O Brasil tem 1.448.753 casos positivos de Covid-19 e 60.632 mortes. Continua sendo o segundo país do mundo em número de casos e número de mortes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, gente, é isso. Antes de encerrar, tem uma informação importante. O governador João Dória também anunciou em entrevista coletiva que vai estender a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 24 de julho em todo o estado de São Paulo e não mais apenas para os grupos de risco. João Dória liberou a vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura aqui de Campos do Jordão para saber se essas vacinas já estavam disponíveis para toda a população, independentemente de fazer parte ou não dos grupos de risco. E a Bel Pereira, que é a assessora de imprensa, me disse que estavam analisando ainda como seria feito esse processo, a logística para atender as demais faixas etárias, e ainda nesta semana deve ter novidade. Então vamos aguardar. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. É sempre um prazer poder estar com vocês, mesmo que virtualmente. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí, compartilha também com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!